Bom, tem ainda a transcrição, que é aquela degravação. Então, uma palestra dessa que vai para uma fita, a pessoa então pega a fita e precisa daquilo em outro idioma. Então, vou ter lá um aparelhinho, você põe o ouve, já vai ouvindo e fazendo a tradução ao mesmo tempo. Em termos de interpretação, temos a conceptiva, que é aquela que eu falo, eu falo e paro, a pessoa então diz o que eu falei. Tem a simultânea, que é aquela técnica que envolve os aparelhinhos. Eu estou aqui na cabine ouvindo tudo que o palestrante está falando e vou falando ao mesmo tempo. O pessoal recebe a tradução com fones de ouvido. Tem essa técnica whispering, que é uma tradução simultânea sem equipamento. Você fica pertinho do palestrante, quando são várias pessoas falando, mas só uma pessoa exigindo tradução. Então você fica pertinho da pessoa, vai sussurrando ali, né? O verbo é exatamente esse, em inglês, whisper, para dar à pessoa noção do que está sendo dito. E tem a figura do intérprete acompanhante, que é o cara que sai acompanhando uma pessoa, né? Um visitante internacional, e fazendo a tradução que melhor se adapte àquele momento. Muito bem. Bom, outra coisa que nós procuramos fazer é, logo de cara, traçar a diferença entre traduzir e substituir palavras. Há também na cabeça das pessoas a noção equivocada de que traduzir é uma coisa que qualquer pessoa com um dicionário na mão faz. E não é verdade. Traduzir não é pegar uma palavra daqui, tirar e colocar outra no lugar. Há casos em que uma tradução assim se requer, mas na maior parte dos casos não. Então, por exemplo, um exemplo que está até no nosso site. Vejamos aqui uma frase que pudesse estar na porta de um canteiro de obras ou de um escritório qualquer aqui em inglês. The entry is forbidden to those not associated with the works. Isso aqui poderia ser muito bem a tradução desta frase aqui. Proibida a entrada de pessoas estranhas ao serviço. Está corretinho, está bonitinho, está bacana, mas não é o tipo de coisa que você vê na porta do escritório de ninguém. Na verdade, o que você encontra por aí é esta frase aqui, ou uma forma ainda mais sintética, que é essa aqui, personnel only. Quer dizer, talvez em português você veja, só entre se for convidado, né? Pessoas que não são do setor, favor ficar de fora, que não sei o quê, porque nós temos essa natureza prolixa. Mas na versão para o inglês, o ideal é que a gente procure reproduzir aquilo que em geral faz parte da experiência de quem vive num país desse. E aqui um trechinho de uma citação muito importante do Jerônimo, que é o tradutor da Bíblia para o latim, a Vulgata, mostrando que essa conversa já vem de longe. Essa coisa de você adaptar e substituir conceitos antes de palavras é algo que ele já vinha proclamando há pelo menos 1.800 anos, né? E usando isso, inclusive, para se defender de muitos ataques que ele recebeu quando fez traduções menos literais, digamos assim, e sofreu ataques violentos por conta disso. Com a ressalva de que ele entende que essa tradução menos literal só não se aplica aos textos religiosos. Porque, segundo ele, até a ordem das palavras é mistério num texto religioso. Outra coisa que nós bolamos, então, isso aqui, na verdade, não fui eu que bolei, isso aqui é um texto da ATA, que é a Associação Americana de Tradutores, e que nós traduzimos, fizemos algumas adaptações. Os 7 sinais de um bom tradutor. O tradutor fala e escreve bem, ele tem que saber se expressar, ele tem que saber onde procurar informação, ele tem que levar o seu trabalho a sério, em tese deve lhe apresentar credenciais, ele tem que ser capaz de lhe apresentar estimativas de preço, não é? Se apresentar de uma maneira profissional. É uma pessoa que está sempre aprendendo, não sabe tudo e declara logo de cara que não sabe tudo. Tem consciência de suas limitações, passa para outro colega quando sentir que não é a praia dele, que não dá para ele fazer, e faz muitas perguntas. Isso aqui é uma coisa que às vezes na visão do cliente depõe contra o tradutor e não deveria. Uma vez a gente foi convidado para fazer um congresso brasileiro, não sei o que, de nematóides. E nós ligamos para saber que acho era nematóide. E aquilo impressionou muito mal o cliente. Falou, pô, mas você não sabe o que é nematóide, como é que você vai falar 4 dias sobre isso? Eu falei, não, da mesma maneira que eu não sei o que é tiroglobulina, e fizemos 5 dias de evento sobre tiroglobulina, né? Então há a noção equivocada de que o tradutor, se não sabe, nunca vai saber. E quanto mais perguntas ele fizer, mais ele se prepara para fazer a tradução da melhor maneira possível. Às vezes até sem entender o conceito, mas entendendo qual é a tradução mais correta. Ou então, ainda dentro desse guia que a gente procura dar ao consumidor, a gente salienta que há muitas coisas que o próprio consumidor pode fazer para tornar a sua tradução uma tradução mais eficiente. Não é só o tradutor que tem que receber aquela função e sair correndo atrás e fazer tudo acontecer, não.
A pessoa que solicita o serviço também tem que se colocar à disposição, tem que oferecer material de referência, tem que, na medida do possível, dar liberdade, ouvir perguntas e colocar-se, tanto quanto possível, à disposição para que a coisa ande bem. Outra coisa muito importante nessa lista aqui é dar feedback ao tradutor, ou seja, a pessoa traduziu uma parte, leia, veja como é que saiu, dê a sua opinião sobre aquilo, peça a correção de alguma coisa, vai fazendo uma sintonia fina para a coisa ir andando. Em geral também, a pessoa quando faz um trabalho, se tiver volume constante, acaba fazendo outros e com o passar do tempo essa relação vai ficando muito mais azeitada, né, digamos assim. Bom, então, no final das contas, o que é que realmente conta? Para quem está buscando um trabalho, a contratação de um serviço de tradução, o que é que realmente conta para na hora de selecionar um bom tradutor? Será que é muito importante que a pessoa seja completamente bilíngue? Ou seja, será que, por outro lado, o fato de a pessoa ser bilíngue, pura e tão somente, é garantia de uma boa tradução? Na nossa experiência, nós como tradutores vemos que isso não é nem fundamental requisito e nem garantia de boa tradução quando presente. Em primeiro lugar, tem que se definir, inclusive, o que é bilinguismo, porque não existe consenso em relação a isso ainda entre os pesquisadores. Então, na minha experiência, não. Bilinguismo não é fundamental. Experiência, sim. Experiência, referências, o seu tempo de exposição como tradutor, o tempo em que você já vem desenvolvendo essa atividade, sim. Disponibilidade e acesso. Aqui, mais ou menos, se confunde com essa linha aqui de atendimento. O intérprete tem que ser uma pessoa disponível, acessível. Ele não pode ser uma pessoa que não se encontra, que não se acha, com quem é difícil falar. Então, ele tem que estar disponível, você tem que ter acesso a ele. Bom, rapidamente agora a questão de preço. Preço é um negócio complicado em tradução porque não existe a profissão. Não existindo a profissão, não existe tabela. E, como em qualquer outra área do conhecimento humano, da prática humana, a tradução, os preços, têm seus preços ditados pelo mercado, né? Então, a única tradução que tem preço tabelado é a tradução juramentada. Na verdade, os tradutores juramentados são obrigados a cobrar segundo uma tabela de emolumentos. Eles não podem cobrar nem mais, nem menos. Só que, como o desconhecimento é geral, a gente vê tradutor juramentado cobrando todo tipo de valor. Ele não pode cobrar mais de 150% de urgência, às vezes cobra. Ele não pode recusar trabalho, às vezes recusa. Então, há muito desconhecimento, e por melhores que sejam os nossos colegas, muitos deles brilhantes e competentíssimos e sérios, há muita liberdade ainda em relação a isso, porque não há muita regulamentação nesse sentido. Então, por exemplo, você também há preços que variam de estado para estado, porque cada junta comercial tem o seu corpo de tradutores. Então a gente vê muita coisa acontecendo e pior ainda, vê licitação para contratação de tradutor juramentado. Não sei como é que pode, porque a lei é clara, a lei diz, o tradutor juramentado, a ele é vedado cobrar menos, oferecer desconto a quem quer que seja. E no entanto eles reúnem lá numa mesa lá de licitação 3 tradutores juramentados e vão ver quem dá o menor preço. Licitação para tradutor juramentado tem que ser por sorteio, não por outra forma. Então, com relação à tradução escrita, há algumas coisas que determinam o preço da tradução. Os idiomas envolvidos, claro que quanto mais exótico o idioma, mais difícil achar quem faça. O caso do árabe, por exemplo, né? E outras línguas aí mais complicadas, chinês e tudo. A dificuldade técnica, o objetivo da tradução, a que ela se destina, o horário e até às vezes o período do ano. Há períodos do ano em que você tem todos os tradutores ocupados e aí é lógico, por oferta e procura, aquilo se torna mais caro. No que diz respeito à interpretação, as variáveis são os idiomas também, o número de intérpretes que vai ser exigido, o número de salas onde haverá tradução, o número de participantes, que é um parâmetro importante para você dimensionar a necessidade de equipamentos, que é um outro item de custo muito grande quando você está falando de tradução simultânea, e a necessidade ou não de sonorização.